Olá, muito bom dia a todos vocês estudantes, professores, professoras, PCNPs das 91 diretorias de ensino. É com muita alegria que iniciamos mais uma aula do componente curricular de Geografia do 6º ano. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe da COPED, da Coordenadoria Pedagógica aqui da SEDUC, sempre aqui apoiando o trabalho do Centro de Mídias e junto comigo, professora Milene Barbosa. Como vai, professora? Tudo bom? Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia a todos os estudantes, professores que nos acompanham. Mais uma aula de geografia, né? Sejam todos bem-vindos. E hoje a gente tem muita coisa bacana, né, professora, para discutir. Isso mesmo. É uma aula especial, um momento de retomada, né, do percurso de aprendizagens. A gente tem uma aula com bastante atividades, vídeos, interação. Então, participe conosco, fique aqui durante esses próximos minutos, traga a sua contribuição. Você, professor, professora, na medida do possível, né, converse, dialogue com seus estudantes, traga as suas contribuições aqui para o nosso chat do Centro de Mídias de São Paulo. Para começar, vocês sabem que na equipe de Geografia a gente sempre tem, né, uma responsabilidade, a gente sempre gosta muito de apoiar as iniciativas da Secretaria da Educação e de parceiros e divulgar possibilidades para você desenvolver, né, o seu percurso de aprendizagem e aprender cada vez mais. E hoje, né, a gente lembra, né, o quanto é importante você pesquisar na sua região, onde tem um céu, e como você pode aprimorar os seus conhecimentos em outros idiomas. Não é isso, professora? Muito bem. Inclusive, eu até vou lançar uma pergunta aqui para os nossos estudantes, só para a gente ter uma ideia, né? Se alguns dos nossos estudantes procurou, né, um céu, ou até mesmo aí se matriculou, colocou sua intenção de matrícula, né? Nós vamos passar agora para vocês, é um vídeo, né, elaborado pela equipe curricular responsável pelo céu. É um vídeo bem curtinho, super bacana, que traz algumas informações sobre o céu. Fiquem com o vídeo e nós já retornamos. Isso, vocês acabaram de assistir um vídeo produzido então pela equipe curricular, né, daqui da COPED também, no sentido de ampliar a divulgação. Então, matricule-se já, veja na sua região onde é mais fácil você aprender um novo idioma. E na medida do possível, né, vá comunicando os seus professores, eles vão colocando aqui no chat para a gente saber como que você tem lidado, né, com esse convite, se já fez a sua pré-intenção de matrícula. Então, esse é um ponto importante, então a gente sempre vai continuar apoiando aqui, né, essa iniciativa da Secretaria da Educação. E agora a gente chegou a um momento também muito legal, é onde a gente traz alguns destaques de produções, de trabalhos elaborados por estudantes da nossa rede, e a professora Milene vai destacar quais são os de hoje, não é isso? Muito bem. Hoje nós temos dois destaques, são duas atividades, né, elaboradas aí por alunos do 6º ano. Eu vou até pedir para colocar aí para que vocês também possam ver essas atividades. A primeira atividade é da Letícia Maria, aqui no Correia. Né? É uma atividade super bacana que ela desenvolveu, falando um pouquinho sobre o Pantanal, vai aparecer aí para vocês. Ela é da EE Professora Maria Rita de Araújo Costa, de Hortolândia, né, da diretoria aí de Sumaré. Né? Um trabalho super bacana desenvolvido pela aluna. Olha que graça, né? O trabalho, a pintura, o desenho que ela fez aí, retratando o Pantanal. Fica aqui o nosso abraço à diretora Rosana, né, a vice-diretora Cássia, a professora coordenadora Adélia e, em especial, lógico, para a professora de Geografia, Cristina Aparecida Gimenez Vasconcelos. Parabéns e parabéns para a aluna Letícia Maria aqui no Correia, que desenvolveu esse trabalho tão bacana.
E também não poderia ficar de fora um outro grande destaque que nós temos aí nas redes sociais, postando atividade, um aluno super ativo também, que é o Lucas Gonçalves Machado de Lima. Ele é da EE Paulo Ismael dos Santos Sobrinho, da cidade de Guararema, da diretoria, né, aí de Jacareí. Um grande abraço para a diretora Leandra e para o professor de Geografia, o Douglas. Lembrando que a diretora Leandra, ela é diretora e coordenadora. Olha que atividade aí, né, difícil. Então, nosso super agradecimento ao Lucas. Ele fez aí um perfil, vou pedir para colocar de novo, o perfil de solos, né, ele marcou aí os horizontes. Olha como ficou bacana, né, ele conseguiu pegar ali, desde a rocha matriz até a camada com a presença mais de matéria orgânica, né. Olha como ficou bacana essa atividade que foi desenvolvida aqui na aula do Centro de Mídias. Na verdade, foi uma indicação que também está presente no caderno do aluno. Então, mais uma vez, parabéns, Lucas, pelo trabalho desenvolvido e parabéns pelo seu professor que orientou essa atividade, né, professora? Isso mesmo. Então fica aqui, né, a nossa saudação a vocês, professores, que orientaram esses trabalhos, né, e tantos outros que a gente não tem como exibir, né, nessa aula, mas que a gente sabe que foi feito, né, com muito profissionalismo, os nossos estudantes se empenharam. Então, parabéns a vocês, todos os estudantes e professores, né, por aceitarem os nossos convites, né, e colocarem aí em prática trabalhos belíssimos e muito significativos para esse percurso da aprendizagem. Então, na medida do possível, a gente sempre vai trazer aqui alguns destaques e esses foram os destaques de hoje, da aula de hoje. Então, gostaria já de agradecer, professora Milene, as escolas de Osasco, José Bonifácio, Sorocaba, Conchas, Andradina, São Paulo, que já registram presença aqui no nosso chat do Centro de Mídias e que vão nos acompanhar durante toda essa aula de hoje. Então, agora a gente vai para aquelas informações iniciais que são importantes, né, para você organizar os seus estudos, o nome da aula, a habilidade e também a retomada. Então, vamos lá para a tela agora, está aí para você já visível. Setores da economia é o nome da aula de hoje. É uma aula do 6º ano. Lembrando que essa aula é do 1º bimestre, é uma retomada, então é importante colocar isso aí nas suas anotações, estudante, né, para você organizar os seus estudos. Foi uma aula organizada pela professora Milene, regente da aula de hoje, sempre em colaboração com a professora Mariana, professor Sérgio, e eu sempre aqui no apoio também. Agora, na próxima tela, nós temos o destaque para a habilidade. Tá? Então, a habilidade é a habilidade 18, como a professora Milene me lembrou agora há pouco, trabalhada em pelo menos 3 aulas, né, durante o 1º bimestre. Então, é uma aula de retomada. E agora, a professora Milene vai relembrar com vocês, né, o que foi abordado nos últimos 15 dias, né, que nós tivemos aí muito trabalho e a gente gostaria de lembrar a vocês quais foram os temas trabalhados. Muito bem, professora. Durante, né, os nossos últimos 15 dias aí, nós trabalhamos um pouquinho, falamos sobre os biomas, né, falamos inclusive sobre todos os biomas, falamos o que é pedologia, a importância desse estudo, falamos um pouquinho sobre dinâmicas climáticas, falamos em especial do El Niño e da Laninha, falamos também das ilhas de calor e falamos na aula passada um pouquinho sobre a Agenda 2030, né, que é uma importante ferramenta de gestão e de análise, né, fizemos uma aula específica para discutir a Agenda 2030. E nesse momento nós vamos para a sondagem, né? A sondagem ela é um momento muito importante, onde a gente já consegue filtrar, extrair os conhecimentos de vocês, estudantes, e aí a professora Andréia vai fazer a leitura com vocês de uma questãozinha bem interessante, né, professora? Isso mesmo. Então, nesse sentido de retomada, vamos ler juntos agora a atividade de sondagem, que vai ficar aproximadamente durante 2 minutos para que você, estudante, possa responder e os seus professores trazerem aqui para a gente algumas contribuições. Então, na tela agora, né, sondagem. Dê um exemplo para cada setor da economia. Letra A, primário. Letra B, secundário. E letra C, terciário.
Então, vamos tentar resgatar todos aqueles conhecimentos, né, que vocês foram aprimorando ao longo desse ano e trazer aqui a sua contribuição. Então, 2 minutinhos e voltamos já. Olá, voltamos aqui para o estúdio do Centro de Mídia de São Paulo. Você está conosco na aula de Geografia e o tema da aula de hoje é setores da economia. Então, como deixamos para vocês uma sondagem, né, que era para você dar um exemplo de cada tipo de setor, então trouxe aqui a contribuição da professora Rosângela, professora Milene. Então, a professora Rosângela diz que para primário destaca-se a agricultura, para B, secundário, a indústria e para C, terciário, o comércio. Então, fica aqui a contribuição. E para ajudar a gente a conhecer ou para resgatar os conhecimentos, né, a gente tem um vídeo agora, né, da professora Mariana, né, sempre bom a gente conseguir retomar os vídeos que a professora Mariana produziu para contextualizar a aula. Então, esse vídeo ele tem aproximadamente quase 5 minutinhos. Fique conosco, registre as ideias principais e já a gente volta para comentá-lo. Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre atividades econômicas. Vamos lá? Você já tenha percebido no seu dia a dia que a economia de um país envolve várias atividades diferentes. Essas atividades econômicas são tradicionalmente divididas em 3 grandes grupos. Você sabe quais são? Atividades primárias formam o início do ciclo de produção e envolvem obtenção de matérias-primas. Há 3 atividades principais dentre as atividades primárias: a agricultura, que é o cultivo do solo, a pecuária, que é a criação de animais para o consumo, e o extrativismo, que significa extrair, obter produtos da natureza. Atividades secundárias formam a etapa intermediária do ciclo produtivo e estão normalmente relacionadas a indústrias. As atividades secundárias transformam, modificam os produtos obtidos pelas atividades primárias. Atividades terciárias formam a última etapa do ciclo produtivo e envolvem atividades de comércio,
como venda de produtos e prestação de serviços. Atualmente, as atividades terciárias são as que mais empregam pessoas no Brasil. Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui 4 imagens e sons que representam diferentes atividades econômicas. E você deve tentar identificar 2 coisas. Primeiro, qual atividade é essa? E segundo, se ela é uma atividade primária, secundária ou terciária. Observe com atenção as imagens e ouça cuidadosamente os sons. Depois eu volto com a resposta. Preparados? Número 1. Número 2. Número 3. Finalmente, número 4. Pronto? Vamos então às respostas. O número 1 representava a extração de madeira a partir do corte de árvores. É então uma atividade primária, pois envolve obter e extrair matéria-prima da natureza. Já o número 2 representava um supermercado, que é um tipo de comércio, portanto, uma atividade terciária. E o número 3? O som e a imagem representavam a pecuária, que é a criação de gado para consumo. Essa também é uma atividade primária. E, finalmente, o número 4 representava uma indústria, ou seja, uma atividade secundária. É isso. Espero que tenham ficado claras as características desses 3 conjuntos de atividades econômicas. Para exercitar o que você aprendeu, vale a pena em casa fazer uma lista de todas as profissões que você conhece. Depois, tente classificá-las entre atividades primárias, secundárias e terciárias. Boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta. A professora Mariana trouxe uma contribuição muito importante para esse momento de retomada, né? Nós estamos fazendo aí, nós estamos caminhando para a finalização do nosso ano. Vou até usar um termo ano letivo, a gente sabe que vai ter uma continuidade aí em 2021, mas nós estamos aí terminando, fechando quase que uma parte dessa etapa do ciclo, né? Então é um momento de retomada. E aí vai aparecer para vocês na tela, né, um pouquinho daquilo que a Mariana falou, os setores da economia. Nós temos o setor primário, secundário, terciário, que estão aí todos direcionados aos setores da economia, ou seja, compõem os setores da economia. Para que a gente consiga visualizar um pouco melhor, até ilustrar, né, um pouco mais a nossa ideia, olha que a professora Mariana já trouxe elementos riquíssimos aí para nós, tem um esqueminha, um fluxograma para vocês aí na tela nesse momento. Olha que interessante. Eu tenho setores da economia e aí eu tenho 3 imagens. A primeira imagem, né, o que eu consigo observar aí? Eu consigo observar uma prospecção mineral, uma extração, né? Então eu tenho aí o primeiro setor, o setor primário, que está associado à extração, ao extrativismo vegetal, mineral e animal e à agropecuária. Já na segunda imagem, eu tenho o quê? Eu tenho uma imagem de uma indústria. Eu consigo, né, observar aí aqueles padrões, até aquele padrão arquitetônico da indústria, né, que traz o segundo setor, o setor secundário, que traz aí a indústria de bens de consumo, indústria de base, indústria extrativa, construção civil. Lógico que são alguns exemplos, né? Nós temos outros exemplos, eu trouxe só alguns elementos aqui para esse momento. E por fim, o último setor, representado na nossa última imagem aí, a gente consegue observar, é uma imagem, né, de um comércio, ou seja, de um supermercado,
que traz aí o terceiro setor da economia, o setor terciário, que é o comércio e serviços, né? Então a gente tem 3 imagens que vêm enriquecer aí essa leitura dos setores da economia. E por que nós tivemos essas 3 imagens? Porque nós vamos ter um exercício a partir da leitura de imagens. Então por isso que a gente já iniciou essa mecânica aí. A professora Andréia vai fazer a leitura com vocês desse primeiro momento, né, da atividade 1. Não é isso, professora? Isso mesmo. Então, fica aqui o convite para vocês, estudantes que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias, que participe dessa atividade 1. Em especial, queria mandar aí um abraço para a estudante Vitória, da Escola José Cândido de Araçatuba, a estudante Lorena de Franca, a estudante Lívia, da Escola Maria Tereza de Itaberá. Então, aqui as estudantes citadas e todos os outros estudantes convidados a participar da atividade. Então, vamos para a tela agora, né? Vamos fazer a leitura conjuntamente. Então, número 1. Considerando as imagens abaixo relacionadas, assinale a alternativa correta. Então, a primeira imagem, a gente tem aí a professora, né, uma sala de aula, estudantes sentados em carteiras, né, ouvindo aí as explicações da professora. Na segunda imagem a gente tem o metalúrgico, né, trabalhando aí com uma solda, equipamentos de proteção. E a terceira imagem a gente tem o vendedor, né, a gente tem uma banca de frutas, né, com um vendedor. Então, agora a gente tem a segunda tela, que faz parte do exercício também. As 3 imagens, elas voltam, e aí nós temos as 5 alternativas. Então, vamos ler juntos. Então, considerando as imagens relacionadas, assinale a alternativa correta. Alternativa A. As imagens 1 e 2 referem-se ao setor primário da economia. Alternativa B. As imagens se tratam no mesmo setor da economia. Alternativa C. A imagem 1 indica o setor primário. A 2 representa o secundário e a 3 indica o terciário. Alternativa D. As imagens 1 e 3 referem-se ao setor terciário e a imagem 2 ao setor secundário. E a última alternativa E, as imagens 1, 2 e 3 não representam nenhum dos setores da economia. Então, com base nos seus conhecimentos e nas explicações da professora Milene, nas imagens que você está observando, assinale a alternativa correta. Voltamos em aproximadamente 1 minuto e meio. Participe e registre a sua resposta. Olá, voltamos. Muito obrigada por todas as contribuições, os estudantes, as nossas estudantes participando ativamente aqui da aula de Geografia. Professora Milene,
A maioria sinalizou que a resposta correta é a alternativa D. Então, destaque aqui a participação da estudante Tayane Bento Pereira, né, junto com a professora Gilza Maria, a estudante Sofia, junto com a professora Benedita e o estudante Matheus, que destacaram essa resposta. Muito bem, eu até acabei de pescar aqui o aluno André Ivo, do deputado César Costa, em Taubaté, Quiririm. Tão gostoso lá, a festa das massas. Fica um grande abraço, que ele também colocou a alternativa D aqui para nós. E vamos ver qual que é a alternativa correta, vai aparecer para vocês aí, ó, destacado na tonalidade verde. Nós temos que a resposta correta é a alternativa A, a imagem 1 e 3, refere-se ao setor terciário, né? E a imagem 2 ao setor secundário, né? Então esse exercício é um exercício bem bacana, que ele traz aí uma análise, né, a partir das imagens, um exercício, né, de compreender aí os setores da economia. E para esse momento nós temos um vídeo, não é isso, professora? Isso, é uma reportagem, professora Milene, da TV Brasil. Ela é bem curtinha, mas ela é importante porque o título da reportagem é Economia mostra sinais de recuperação em junho. É uma reportagem de 14 de agosto de 2020, né? Bem recente. Vocês que estão no sexto ano, cada vez mais, né? Agora vão aumentar a leitura de noticiários, de reportagens. Então, é sempre bom ter contato aí com o que está acontecendo no Brasil, para que você, junto com os professores e familiares, possam entender um pouquinho sobre a economia brasileira. Então, anote as ideias principais e voltamos já para comentar o vídeo. A economia do país mostrou sinais de recuperação em junho. O índice de atividade econômica do Banco Central teve alta de 4,89% em relação ao mês anterior, maio. Já no acumulado do segundo trimestre, houve queda de quase 11%. O chamado IBCBR é uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, e reúne informações sobre o nível de atividade dos 3 setores da economia: indústria, comércio e serviços e agropecuária. Muito bem, estamos de volta. Então, né, nós temos aí um rápido panorama e nós já vamos para o nosso próximo slide, que ele traz a contribuição por setor. Observem aí na tela de vocês, né? Então, ele fala do crescimento interanual da contribuição por setor. Então, olha que interessante. Ele fala que na comparação interanual, o setor de serviço foi destaque positivo, né? Aí, por 12 semestres consecutivos, adicionando aí um crescimento ao PIB. Então, como a professora Mariana tinha comentado lá no vídeo, né? O setor terciário é o setor que mais emprega. Então, geralmente, ele também é um setor que vai ter um grande destaque. Não que ele esteja totalmente associado ao fator emprego e ao fator crescimento, mas é um fator de giro rápido financeiro. Então, voltando lá para a contribuição por setor, a gente pode colocar aí, por exemplo, que já a indústria, ela adicionou aí no resultado, né, do quarto trimestre, a terceira contribuição positiva seguida, e a agropecuária excedeu a contribuição nula, né? E todo esse quadro, quando nós falamos de contribuição por setor, o que nós estamos querendo falar? O quanto cada setor contribui aí, né, de forma anual. Então, o ano, né, nós temos 12 meses, ele é dividido em 4 trimestres, né? Janeiro, fevereiro, março, um trimestre. Então, ele é dividido em 4 trimestres, e a partir disso é feita uma análise, né, da contribuição desses setores, se ela aumentou ou se ela diminuiu, dividida pelo setor como um todo. Na sequência, no nosso próximo slide, nós vamos ter uma tabelinha, né, que reflete tudo isso que eu falei um pouquinho para vocês. Então, vai aparecer aí para vocês, nós temos aí 2018 e 2019, o T1, T2, T3 e T4, que é o que? O trimestre. Então, T1 é o primeiro trimestre. E aí nós temos toda a tabelinha organizada em impostos sobre o produto. Depois nós temos agropecuária, indústria e serviço, ou seja, os setores da economia aí que nós estamos trabalhando. Então, esses dados, eles são importantes para que a gente consiga entender. Porém, está escrito aí,
PIB por setor. E deve ter algum aluno falando, meu Deus, o que será que é PIB? Produto Interno Bruto, né? E nós vamos entender um pouquinho mais o que é o PIB, não é isso, professora? Isso. Para isso, como vocês já conhecem, o IBGE Explica tem uma coleção de vídeos, né, bem didáticos, algumas animações aí que contribuem bastante para a aprendizagem de temas. E hoje o tema é PIB. Então, acompanhem conosco agora esse vídeo do PIB do IBGE Explica. Então, daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje falaremos sobre um popstar, o PIB, Produto Interno Bruto. Todo mundo já ouviu falar do PIB e rola maior frisson quando ele aparece. Muitos o consideram como o principal termômetro de uma economia. Mas por que tanta histeria? Para começar nossa conversa, vamos definir o que é o PIB. Ele é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, geralmente em um ano. Todos os países do mundo calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. O PIB do Brasil em 2015, por exemplo, foi de 5,9 trilhões em valores correntes. Para você entender melhor, vamos imaginar um país chamado Pãolândia, que não possui relações com o exterior e produz apenas trigo, farinha de trigo e pão. Nele foram produzidos o equivalente a R$100 de trigo. Todos os R$100 de trigo foram usados para guardar em seu cofrinho. Analisemos de outra forma. Vamos supor que um cliente compre todo o pão do padeiro por R$300. Desses 300, o padeiro gastou 200 na compra da farinha de trigo. O produtor de farinha, por sua vez, pagou R$100 ao produtor de trigo. Se supormos que para a produção do trigo não há insumos, os R$100 se tornam a renda do próprio produtor. Somando a renda dos três elos, temos 100 mais 100 mais 100, que é igual aos 300, o mesmo valor equivalente ao da venda total do pão. Os bens e serviços finais que compõem o PIB são medidos ao preço em que chegam ao consumidor. Dessa forma, levam em consideração também os impostos sobre os produtos comercializados. No exemplo anterior, caso houvesse um governo que cobrasse um imposto de R$10 sobre a venda do pão naquele período, o PIB seria então de R$300 mais R$10 igual a R$310. Bom, tendo tudo isso em vista, podemos dizer que o PIB é o total da riqueza existente no país, certo? Errado! Não podemos! Esse é um equívoco muito comum, pois dá a sensação de que o PIB seria um estoque de valor que existe na economia, como uma espécie de tesouro nacional. Mas, na realidade, o PIB é um indicador de fluxo de novos bens e serviços finais produzidos durante um período. Então, se, por exemplo, um mago muito poderoso usa um feitiço que congela todo um país por um ano, o PIB desse país nesse ano será nulo. Para o cálculo do PIB, são utilizados diversos dados, alguns produzidos pelo IBGE e outros de fontes externas. É como se cada pesquisa ou fonte de informação utilizada fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando encaixadas, formam o PIB. Senhoras e senhores, com vocês, o PIB! Não é à toa que ele é considerado um popstar. Sua apresentação leva a plateia de economistas, políticos, empresários, entre outros, à loucura. A partir de sua performance, podemos fazer um show de análises, como traçar a evolução do PIB no tempo, comparando seu desempenho ano a ano, fazer comparações internacionais do tamanho das economias dos diversos países, analisar o PIB per capita, divisão do PIB pelo número de habitantes. Esse resultado mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo de um país se todos recebessem partes iguais. Realmente, o PIB dá o que falar. Contudo, ele é apenas um indicador.
uma espécie de indicador síntese de uma economia. Ele ajuda a compreender um país, mas não expressa importantes fatores como distribuição de renda, qualidade de vida, educação e saúde. Um país pode ter um PIB relativamente baixo, como no caso da Islândia, mas ter um altíssimo padrão de vida. Ou, como no caso da Índia, pode ter um PIB alto e um padrão de vida relativamente baixo. Por hoje é só. Então curta e compartilhe nossos vídeos e não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! Muito bem, estamos de volta, né? Nós tivemos aí esse momento, esse contato com o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto. Mas o que é importante a gente entender? Que o PIB ele é um importante indicador e esse indicador ele vai ser utilizado ao longo do seu percurso, né, na disciplina de Geografia, principalmente lá no 8º ano, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre os indicadores, sobre a importância da análise desses dados, né? Então é importante a gente já ir até se familiarizando com essas terminologias, com essas siglas, né? E com a ideia do que é o PIB. Então eu vou pedir só para a gente retornar lá naquela planilhinha que nós falamos dos trimestres, lá para a gente poder entender um pouquinho mais agora. A gente já sabe o que é PIB e está aí na tela para vocês. Então é o PIB por setor, contribuição para a taxa real de crescimento interanual. Então a gente tem por trimestre o quanto cresceu ou o quanto regrediu o PIB por setor. Então a gente consegue observar aí, né? Agropecuária, indústria e serviços. Então é importante, né, que a gente consegue traçar aí, como diz até no vídeo do IBGE, uma análise temporal. Aí nós temos dois dados, né, 2018 e 2019, mas nós poderíamos fazer uma análise pegando aí uma sequência de anos. Então por isso que é importante a gente ter esse olhar, né, voltado para essa estatística e para esses indicadores. E agora nós temos nesse momento de finalização já da aula, a gente já está caminhando para o nosso final da aula, nós temos uma atividade, que é uma atividade muito bacana que vai fechar essa nossa discussão, né, professora? Isso mesmo. Então agora chegou o momento de você olhar para a sua cidade, para a sua região, né, e falar para a gente, né, qual o setor da economia que predomina. Então a atividade 2 está aí na tela. A gente tem aí um rápido, né, espaço de tempo para poder colocar a contribuição e voltamos em instantes. Era rapidinha essa participação, mas temos aqui, viu, professora Milene, contribuições. O professor Wagner, ele disse que primário, então ele destacou a pesca lá em Cananéia. A gente também tem a participação da professora Flávia, que destacou que Mogi-mirim predomina a indústria. Então, 2 contribuições. Muito bem. E é importante, né, que essa discussão ela continue aí nesse espaço entre vocês, estudantes, e os professores de vocês, os colegas de vocês, né? É muito importante a gente compreender quais setores da economia eles são mais expressivos, né, no seu município. E aí fica uma dica de uma atividade complementar para vocês. Pesquise mais sobre os dados do setor da economia da sua cidade e estado, né? Às vezes a sua cidade tem um desenvolvimento, tem aí um status dentro de um setor da economia e às vezes a cidade vizinha, o município vizinho ao seu tem um outro destaque. Então é importante conhecer um pouquinho sobre os setores da economia, né? E até mesmo dentro da sua casa. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para o tio, para a tia, qual é o serviço que eles desempenham, qual é o setor da economia, né? Qual eles trabalham. É muito importante esse momento, vai enriquecer aí os seus conhecimentos. E nós vamos chegando ao fim da nossa aula, né? Eu já vou ficando por aqui, já vou me despedindo, mas antes eu vou deixar um para saber mais, que está aparecendo para vocês. Estrutura e dinâmica do setor de serviços no Brasil, né? Do IPEA. Então tem aí o link de acesso, tem o QR Code, né? Acessem aí e ampliem os conhecimentos de vocês. Eu vou ficando por aqui, o meu forte abraço, obrigada, professora. Professora, muito obrigada por suas contribuições.
E tá aí na tela para vocês, estudantes, né? Que tal compartilhar o que você aprendeu com outros estudantes, sempre utilizando a hashtag GEL no CMSP. Não esqueça de colocar o seu primeiro nome, ano, série e o nome da sua escola, que a gente vai aí fazer o levantamento nas redes sociais. Uma outra questão também importante, não deixe de avaliar a aula de hoje, o QR Code está aí disponível, conte pra gente o que achou da aula, sempre com muita responsabilidade. Agradecer a todos os professores, professoras e estudantes que acompanharam a aula de hoje, muitos registros aqui de participação e lembrá-los que amanhã estaremos de volta aqui no estúdio do Centro de Mídias, uma aula que é inédita, né? Nossa aula de percurso. Fique conosco amanhã também na aula do 6º ano. Então, até lá, muito obrigada e bons estudos. Tchau, tchau.